Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né, irmãos? E amém, né? Estamos aqui, graças a Deus, né? Em perseverança, em vigilância, em oração, né? Em meditação, em obediência. E graças a Deus por isso, né, irmãos? Estamos aqui. Irmãos, vamos ver aqui, aproveitar aí essas festas de final de ano aí, né? Nós já falamos alguma coisa aí sobre a origem dessas festas, né? Vimos aí que a origem delas é adoração aos ídolos romanos, né? E gregos e etc, né? E que o catolicismo romano, né, que se apoderou dos escritos, se apoderou das escrituras, né? Se apoderou, né, dos irmãos fracos, digamos assim, da igreja, e saíram ditando regras por aí, né? Certo? E aí instituíram aí essas festas de final de ano, né? Festejando aí o nascimento do Senhor Jesus, né? E festejando aí essas festas de início de ano, final de ano, né? Então nessa época geralmente nós nos lembramos, né? Aí das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Aí essas comidas, né, irmãos? Da época, que podem nos contaminar se nós tivermos a consciência fraca, né? Se nós estivermos fora da boa consciência. Então, vamos fazer aqui uma lembrança, né? Vamos nos lembrar aqui dos escritos apostólicos, né? A respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. E aí é a primeira vez que a gente ouve, né, o apóstolo falar, né? Nesse assunto, foi exatamente ali em Atos 15, né? No versículo 28 e 29, né? Quando eles se reuniram para, né, dialogarem sobre os mandamentos da lei de Moisés, né? As obrigações ali da lei de Moisés, né? Sacrifícios e festas. Então aqui no capítulo 15 de Atos, no versículo 28, está escrito assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, né? Então os apóstolos estão decidindo, estão escrevendo a primeira carta, né, apostólica, todos eles juntos, né? Emitindo os primeiros decretos, né, digamos assim. E ele está dizendo aqui no versículo 28 que a igreja, né, está livre da lei de Moisés, como também os judeus que crerem, né? Então estão decretando aqui o fim o fim dos mandamentos na carne, né? Certo? Da lei. Mas aí ele vai confirmar esses outros aqui, né? Eles vão confirmar na carta. Que vos abstenhai das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Então nós temos aí, né, esses primeiros mandamentos, para que a igreja se abstivesse aí das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Que são exatamente as comidas típicas, né, dessas festas religiosas, que são festas de idólatras, né, de idolatria e de feitiçarias até, né? E para encobrir as idolatrias, o catolicismo romano e boa parte dos protestantes colocaram aí, né, o Senhor Jesus e os santos apóstolos e profetas, né, como substituto dos ídolos que eram adorados aí pelas populações. Não é isso? Então nós estamos nos lembrando aqui
exatamente dessas coisas, desses mandamentos. Aí depois nós vamos para 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1 até o 13, está escrito o quê? Paulo vai falar exatamente das coisas sacrificadas aos ídolos, né? Ele diz o quê? Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, né? De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimentos, porque alguns até agora comem, no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta, né? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E para a tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão se não escandalize. Bom, então, na verdade, ele está falando aqui da nossa boa consciência em Cristo, né? Não é isso? Então, quer dizer, o que é essa boa consciência? É que se a gente tiver algum costume, né, de comer coisa sacrificada ao ídolo, antes da gente crer, né, na igreja, então não tem por que a gente estar continuando exatamente com esse tipo de manjar, né? Certo? Então ele está apelando mais para a consciência e para a boa consciência nossa. Não é isso? Ou seja, para que a gente não participe, para que a gente evite participar das mesas dos ídolos. Não é isso? Das festas, né? Não sei se os irmãos sabem, mas alguns irmãos que nos deixaram aí, né? Há 3 ou 4 anos atrás, alguns deles frequentavam esse tipo de festa, principalmente essa festa aí do final do ano, né? Que é uma festa que é destinada, lá em Roma era destinada ao deus Jano, né? Que tinha 2 caras. E aqui pelas nossas bandas, também é destinado a ele, mas também aí essa tal de Iemanjá, né? É uma festa de Iemanjá. Então são ídolos, né? E ídolos, o que está por trás do ídolo são o quê? São demônios, né? Não é isso? Aí na 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, né? De 14 até o 21, vai dizer o quê? Vai completar aqui essa boa consciência que nós devemos ter com referência a sacrificado ao ídolo e a todas aquelas coisas que a gente viu lá em Atos, né? Sangue, a fornicação, né? E o estrangulado, né? Não é isso? Que ele vai dizer o quê, ó? 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo?
Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Irmão, eu vou parar por aqui, aí eu vou continuar com outro vídeo, viu? Tá certo? Amém, né? Irmãos, vou continuar aí falando aí do sacrificado ao ídolo, né? E da idolatria, né? Nós paramos aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, aqui no versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, irmãos, é isso, né? Nós viemos da idolatria, né? Não é isso? A maioria de nós, né? Mesmo sendo apelidados de cristãos, né? Alguns vieram do catolicismo, outros vieram do protestantismo, de alguma religião, né? Então lá nós o quê? Aquele Jesus lá é um Jesus, né? Falso, né? Então nós estamos o quê? Estávamos adorando um ídolo. Anteriormente a ele também adorávamos os ídolos, né? Os nossos antepassados, né? Então Paulo está aqui explicando, né? Porque lá na sua época a idolatria era muito maior que hoje, né? Talvez, né? Era ídolo que dava no meio das canelas, né? Digamos assim. Então era essa exortação a toda a igreja, né? Principalmente a igreja de Corinto, mas lá em Éfeso tinha também, né? Nós sabemos disso, né? Que teve lá vários problemas com Paulo, né? Porque ele pregava exatamente contra a idolatria, contra aquela deusa Diana que tinha lá, né? Tinha até o seu grande templo lá, né? Então Paulo pergunta, o ídolo é alguma coisa para nós? Não, né? O ídolo não é nada, não é isso? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Também não é nada, né? Aí por causa disso nós vamos comer, sabendo que aquilo ali é sacrificado ao ídolo, né? Então, se a gente sabe que é sacrificado ao ídolo, nós devemos nos abster, né? Não é isso? Porque ele está dizendo que nós temos uma mesa para participar, né? A igreja ela tem uma mesa, né? Tem um pão, né? Tem uma bebida, né? O meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então nós temos uma comida e uma bebida, né? Para exatamente sacrificarmos, né? Digamos assim, para rememorarmos, nos lembrarmos, né? Da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, né? Então nós não estamos livres, né? Digamos assim, de podermos voltar à nossa idolatria, não, né? Ou de continuarmos, digamos assim, com alguns costumes que a gente tinha, né? Lá nas religiões. Tanto isso é verdade, né? Que aqui em Apocalipse, no capítulo 2, né? No capítulo 2 e no versículo 14, né? O Senhor Jesus, né? Escrevendo ao ministério da igreja, ele vai dizer o quê? Corrigindo, né? O ministério que estava tolerando idolatria e sacrificado aos ídolos. Ele vai dizer o quê, ó? Mas umas poucas coisas tenho contra ti, né?
porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, né? O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem, né? Então Balaão, né, foi alugado lá pelo Balaque para fazer com que os filhos de Israel né, caíssem, né, e comessem sacrifício de idolatria e se prostituíssem, né? Então isso aconteceu lá com Israel, e aqui o Senhor Jesus está dando testemunho que isso estava acontecendo na igreja, ia acontecer, né? Aconteceu, estava acontecendo e ia acontecer. Passado, presente e futuro. É isso que ele está dizendo aqui. Porque o Apocalipse está falando de coisas passadas, presentes e futuras. Então, nós não estamos totalmente livres, né? Digamos assim, de pessoas que vêm para o nosso meio, né? E estão aí ocultamente, digamos, né? Participando dessas idolatrias, participando desses sacrifícios, né? Conforme eu disse aí, né? Alguns irmãos que nos abandonaram 3 ou 4 anos atrás até nos convidavam, né? Para ir para esse tipo de festa, principalmente essa festa de final de ano, né? Não é isso? O tal do Réveillon, né? Que é uma festa Iemanjá, né? Aljano, né? E ali, embora não tenha comidas típicas, mas possa ter, né? E ali o que eles comem? Eles vão beber cachaça, né? Vão beber cachaça, comer churrasco, né? Coisa desse tipo aí, sacrificando, como diz Paulo, sacrificando aos demônios. Então essa boa consciência que nós devemos ter, né, irmãos? A boa consciência, que Paulo até fala, né? Fala várias vezes, conforme a gente viu aqui, né? E nos exorta, né? Acerca também da boa consciência e acerca da vigilância, não é isso? Da perseverança, da vigilância nossa com referência aos sacrificados ao ídolo, a festas mundanas, né? E coisa desse tipo aí que nós somos tentados, né? Existe uma tentação para nós, né? É isso? As concupiscências, né? E as vaidades, né? Que nós temos que podem nos levar exatamente a isso aí. Então são exortações, né? Certo? Para todos nós, para que possamos estar vigilantes, né? Em oração, né? Para que não sejamos levados aí para esse tipo de coisa, né? Adquirirmos essa boa consciência. Não é isso? Pois é, irmão. Então era isso aí que eu queria trazer para todos nós, né? Nos lembrar, né? Dessas coisas e nos lembrar também dessa boa consciência, né? Então nós vamos continuar aqui, ó, rapidamente, né, com a leitura do capítulo 10, né, de 1 Coríntios, ó, no versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? Ou seja, eu sou livre para fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas me convém fazer, né? Certo? Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um quer de outrem. Aí agora o que ele vai dizer? Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, né? Então eu não vou ficar procurando, será que esse
que essa carne aqui foi sacrificada a ídolo? Não tem nada que está perguntando, né? Porque a terra, agora, se eu sei, eu devo evitar. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Isso aqui faz parte da boa consciência que a gente fala. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser, né, diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Né? Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Amém, irmãos? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser, né? Amém.